Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Como é que vão vocês? Nós estamos no canal do YouTube para abençoar a sua vida, seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Que você venha ser alimentado pela palavra de Deus, não a palavra de pastor Oséias, não a palavra de Oséias. Eu tenho consciência, convicção que eu sou instrumento de Deus, né? Eu sou um simples servo e nada mais. Então, queridos, nós estamos aqui para abençoar a sua vida, né? Para que Deus venha iluminar, lhe dar direção, que Deus venha lhe dar responsabilidade de você ser um vencedor. Amém? E nós, como falamos, nós estamos com um canal também no Instagram. Nós estamos usando todas as nossas redes sociais para glorificar o nome do Senhor e para fazer mudanças na vida da pessoa, mudanças proativas. Nós estamos aí com um propósito de 40 dias para mudar as vidas das pessoas e hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia e a vida das pessoas tem sido mudada. Porque uma vez que as pessoas ela internaliza aquilo que precisa ser feito, a pessoa vai ser realmente impactada pelo poder de Deus. E no Instagram eu estou falando sobre o deserto, né? Porque muitas pessoas vivem no deserto, muitas pessoas andam no deserto. Mas a questão e a pergunta é qual os meios que você ressignifica, reconfigura as ferramentas que você tem com convergência e qual modelo de transfundação que você tem no deserto. Então, se você não acompanha meu canal, acompanhe meu canal PROZ 777 e você vai ser muito abençoado ali naquele local. Queridos, eu me permito, como diz o apóstolo Paulo, ser usado por Deus para a glória dele. Me permito ser usado por Deus para a glória dele. É evidente que eu não ganho nenhum centavo, né, financeiramente com isso, mas eu ganho muito no meu espírito e na graça de Deus. Não estou aqui para ganhar dinheiro, né, com as redes sociais, estou aqui para abençoar. Se um dia a rede social, né, por um acaso, eventualidade, querer nos abençoar, glória a Deus. Mas nosso propósito aqui é falar do reino de Deus, do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro, né? E da igreja que vai morar no céu. O corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro e a igreja que vai morar no céu. Nós tratamos aqui assuntos teológicos, assuntos espirituais, assunto eclesiástico, assunto tudo voltado para o reino de Deus, assunto de aconselhamento, enfim, o conhecimento epistemológico que Deus nos deu, nós estamos passando aqui para você. Nós estamos aqui falando do amor de Deus. Trazendo, às vezes pegamos violão, cantamos música, né? Que venha ser uma inspiração para você. Por quê? Porque nós sentimos isso e nós devemos adorar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Tudo que é fôlego, louve ao Senhor. Não importa se a sua voz é bonita, se a sua voz é taquara rachada, como diz o outro, mas é importante que você adore a Deus em espírito e verdade, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E gosto também de estar ouvindo alguns sábios, né? Eu gosto de estudar, ouvir mais do que falar, por incrível que pareça, embora eu fale muito aqui no canal, eu gosto mais de ouvir. Quem sabe, quem me conhece aqui, minha esposa que está aqui perto, né? Ela sabe que, você pode perguntar a ela que eu ouço muitos sábios, homens que eu debruço para escutar, para analisar, para ver, para escrever e para receber o melhor de Deus para a minha vida. Por isso, né, Deus me usa de uma forma bastante sucinta, eficaz, eficiente, porque eu ando afiando o meu machado, né? Eu não ando quando estou fora aí das coisas, estou aqui ou lendo um livro, ou estudando a Bíblia, ou preparando uma mensagem, ou escutando algum desses grandes mestres, mas eu não perco tempo em coisas vãs, vis e banais. Eu me volto para a palavra de Deus. Mas, queridos, nós vamos aqui estudar sobre o homem espiritual. O homem espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 2, versículo 10.
Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, o Espírito com letra maiúscula. Toda vez que você vê o Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito de Deus. Porque Deus ele tem um espírito, Deus tem alma e Deus tem corpo, segundo alguns teólogos, e eu defendo essa ideia. Ah, pastor, se Deus não tivesse, Deus for de outra forma que eu penso, o que você pensa, eu penso de Deus, não altera nada. Agora você tem, desde quando não abone nada da conduta, né, do caráter, né, da personalidade e do ser de Deus em si mesmo, tudo bem, você pode pensar que Deus é alto, que é baixo, isso não vai alterar nada a sua fé, não vai diminuir nem vai acrescentar nada, né? Porque o próprio Deus não se revelou. Agora, Deus dá o direito de um homem imaginar como ele é, né? Mas a Bíblia fala que o meu espírito não contenderá com o homem, minha alma não tem prazer na morte do homem, né? São dois. Fala que Deus tem espírito e tem alma. Meu espírito não contenderá com o homem para sempre. A minha alma não tem prazer na morte do ímpio, na morte do homem. E o corpo que fala que Deus, tem vários textos, né, Salmos, também outros textos, Ezequiel, fala que Deus sentou no querubim e voou sobre as nuvens. Mas isso é algo que a gente precisa depois dar um estudo. Mas só para você saber que Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Satanás tem uma aversão ao homem, porque eu e você, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E quando você presta culto a Deus, quando você louva a Deus, Satanás fica irado, fica abatido. Por quê? Porque ele vê você à imagem de Deus e você não praticando as obras dele, praticando aquilo que Deus manda você fazer segundo a sua palavra. Porque o Espírito penetra sobre todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus conhece a Deus. O Espírito de Deus sabe quem Ele é. O Espírito de Deus, Ele revela a Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, as coisas do homem, o Espírito do homem, que é um espírito caído, sabe que o homem precisa. E o homem é indivíduo, cada espírito do homem, embora seja peculiar, individual, conhece o homem como ele é. É por isso que nós somos indivíduos, queridos, indivíduos. Ou seja, somos pessoas extremamente peculiares. Não existe um ser humano igual a você. Claro que tem pessoas que nos imitam, isso é bom, você imitar algo proativo. Claro que tem pessoas que nos modelam, isso é bom, você imitar e modelar pessoas proativas, né? Em qualquer segmento que seja, pessoas que têm algo para acrescentar. Agora, o indivíduo que é extremamente pessoal. O homem, o ser humano, é uma criatura extremamente pessoal. E Deus vai dizer: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus, com letra maiúscula, revela quem Deus é. Agora, Deus ele se revela a nós vamos ver aqui depois, pela sua palavra. Deus ele descortina praticamente a toda a sua vida, quem ele é, a sua essência, pela sua palavra. Você abrindo a Bíblia, você vai ver, estudando a Bíblia com carinho, com amor, com zelo, com tempo, com dedicação, você vai ver Deus se revelar para nós. Deus é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus excelso, Ele é um Deus de compromisso, de aliança, Ele é um Deus simples, Ele é um Deus humilde, Ele é um Deus santo. Então você vai ver, né, várias características de Deus se revelando para você e se revelando para mim. Quando você estuda, querido, você abre essa palavra aqui, ó, você vai ver Deus se revelando para mim e se revelando para você. Deus dando as suas nuances, Deus ele se mostrando que ele é. Né? Você vai conversar com algumas pessoas, você vai ver a personalidade dessas pessoas. Algumas pessoas são sorridentes, outras são mais fechadas, uma fala alto, outra fala baixo, outras são amigas,
né? Outras são prestativas. Então, é a personalidade do homem, natural, né? O homem tem 4 temperamentos, segundo Tila-Rae. É o fleumático, o melancólico, o sanguíneo e o colérico. Então, isso é uma coisa absolutamente normal. Se você faz parte de qualquer desse temperamento, isso é absolutamente normal, né? Então, por quê? Porque o homem, ele se conhece. A Bíblia fala, examina-se a ti mesmo, conhece a ti mesmo, dizia Sócrates. Então, queridos, você precisa entender quem você é. Você precisa entender a sua vida, porque o espírito do homem revela quem o homem é. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém, mas o Espírito que provém de Deus. Queridos, nós não recebemos o Espírito do mundo. Glória a Deus. Deixa eu ir aqui. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, né? Porque existe o Espírito do mundo e o Espírito de Deus. O Espírito do mundo, e nós falamos aqui sobre o Espírito do erro, né, que conduz as pessoas à perdição, é o Espírito das trevas, Espírito do diabo que produz as pessoas ao erro, à perdição, produz as pessoas a fazer aquilo que não é o correto. Quando você vê uma pessoa que ela inflige a lei de Deus, que ela inflige os preceitos de Deus, com certeza ela não está fazendo aquilo que o Espírito de Deus manda. Ela está está trabalhando mediante o espírito do erro. O espírito do erro, por isso que a Bíblia fala que o diabo vem roubar, matar e destruir. E eu vim dar vida e vida com abundância de Jesus Cristo. Então, e o espírito do mundo é esse. Por isso que o mundo já é do maligno, queridos. Se você for estudar a Bíblia, eu vejo alguns teólogos falando, e aqui já falei com vocês que eu ouço vários teólogos e várias das mais diversas denominações, né, e são brilhantes, muitos deles são brilhantes, a maioria deles que eu ouço são brilhantes. Por exemplo, eu ouço o pastor, o teólogo, que nem pastor Leandro Quadro da Adventista, que teólogo brilhante. Ouço Augusto Nicodemos da Presbiteriana, que teólogo brilhante. O Hernandes Dias Lopes, um teólogo jamais com resquício de pastor, fenomenal. O Jeremias Pereira, enfim, pessoas que estudam a Bíblia de uma forma bem sucinta, equilibrada e eficiente e eficaz. Então são alguns mestres que eu debruço para ver. Então, alguns deles, né, tem algumas considerações diferentes do outro, mas nada que abone a conduta da palavra de Deus. Isso é a própria conduta. O espírito do mundo tem o espírito de Deus. O espírito de Deus, né, é aquele que traz vida, né, e vida com abundância. Mas não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A Bíblia fala que quando Jesus ascendeu ao céu, ele soprou que o Espírito, ele mandou o Espírito. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele soprou o Espírito na vida das pessoas. Ele falou, eu vou, mas vai vir um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele é vivo, ele é real. Eu me relaciono com o Espírito Santo de Deus. Todos os cristãos verdadeiros, eles se relacionam com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai dar norte, vai dar direção, ele vai iluminar sua vida, ele vai dar posição. E você precisa ter esse contato com ele, né? É como eu estava vendo essa agora de Pastor Neu Barreto, eu tenho essa prática também, e você está sendo quem você é diante de Deus, sem máscara, sem farisaísmo, porque muitas pessoas pensam que ainda, infelizmente, que ele pode enganar Deus com palavra bonita. Ó Augusto e imensurável Deus, Senhor de toda a terra. Queridos, quando você entra no seu quarto, ore a Deus. Quando você entra na sua casa, ore a Deus. Principalmente no reponte do seu lar, ore a Deus com sinceridade, abra seu coração para Deus.
seja verdadeiro com Deus, seja o mais transparente possível, porque Deus, querido, Ele sabe da sua vida toda, muito mais do que você. Todos os seus pensamentos, todos os seus propósitos, bom, ruim, todos os seus desejos, bom, ruim, todas as suas vontades, boa, ruim, Deus sabe de tudo e nada melhor que você desnudar diante de Deus. Porque isso traz luz, isso traz libertação. É o que eu falei que ali que a confissão é a maior arma do cristão. A confissão em Deus, em Cristo Jesus, é a maior arma do cristão. A maior arma do cristão não é contra o pecado, né? Contra o pecado. Não é ele ler livro, né? Nem ele ler Bíblia, nem ele orar de uma forma aleatória. É a confissão. Você confessou, acabou. Perdeu, Satanás, perdeu. Então, queridos, a quarta coisa que eu aprendo no versículo 13, que diz o seguinte: mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Então, o espírito do mundo, queridos, é o espírito do erro, o espírito da balbúrdia, é o espírito da banalização, da mentira, da promiscuidade, da libertinagem, da rebeldia, né? Como diz lá são as obras da carne. Porque a pessoa que ela está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, queridos, é um dom de Deus você ser uma nova criatura, não na sua poder, na sua força, mas na graça de Deus. O versículo 14 vai dizer o seguinte, 13 vai dizer o seguinte: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Você não tem sabedoria, queridos, você não vai convencer o pecador com sabedoria humana. É como eu vi um exemplo uma vez de uma pessoa que chegou na igreja e começou ele saber que a igreja tinha vários intelectuais, vários profissionais liberais de renome, médicos, advogados, engenheiros. E ele pegou os vocabulários mais difíceis do dicionário e começou a falar. E falou. Interessante que todos aqueles profissionais queriam ouvir de Deus. E quando ele chegou ali no final do culto, ele perguntou aos profissionais: e aí vocês gostaram da palavra? E os profissionais falaram para ele o seguinte: tudo que você falou, eu sei de cor salteado. Agora eu queria ouvir a palavra de Deus, eu queria algo que fosse para minha alma. Ou seja, queridos, o homem espiritual tem que falar das coisas espirituais. O homem espiritual tem que falar das coisas espirituais, não das coisas carnais, as quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, porque existe a sabedoria humana. Existe três tipos de sabedoria: a carnal e diabólica. Qual que é a carnal e diabólica? É o sujeito que é astuto, sutil e sagaz para se dar bem e para fazer mal ao outro. É uma sabedoria e ele é eficiente e eficaz naquilo que ele faz. É o ladrão que mata uma pessoa para poder ficar com dinheiro. É o político que rouba, entra na prefeitura para poder surrupiar o dinheiro do povo. É a pessoa que difama a outra para ficar no lugar da outra. A gente vê isso aí direto aí na televisão, e nos filmes, e na vida real. E o que ocorre é a pessoa fazer o mal, entre aspas, e obter êxito, entre aspas, que depois vai ser revelado, depois a pessoa vai cair em desgraça, depois a pessoa ou vai pagar o mal, ter a paga do mal que ele fez, né? Então, mas o que ocorre? É uma sabedoria diabólica, animal, como diz lá em Tiago. A sabedoria humana, querido, é aquela sabedoria que você fala da carne, você não fala de Deus, né? Às vezes é um conselho que a pessoa pode dar, um conselho bom, um conselho que aparentemente não vai fazer mal à pessoa, mas não é aquilo que Deus tem, porque a sabedoria de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A sabedoria de Deus, ela vem para colocar vida e vida com abundância. Deus, a Bíblia fala que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Deus veio dar vida e vida com abundância. A sabedoria humana, ela, ela não é tão maligna como a carnal, que é diabólica, né? Porque às vezes a pessoa dá um palpite que é dela mesma, que não tem nada a ver, mas não é a vontade perfeita, plena de Deus, né? Por isso que você precisa conhecer a sabedoria de Deus,
né? E tem a sabedoria de Deus, que é pela palavra de conhecimento, que vai convergir, a tal da convergência, daquilo que você faz de bom, daquilo que vai abençoar a sua vida, daquilo que vai fazer você fluir daquilo que você é, né? Então, queridos, aí o versículo 14 vai dizer o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las porque eles se discernem espiritualmente. Queridos, eu posso dizer a vocês, eu nasci num burro evangélico e minha igreja de origem, a matriz, teve vários contrastes em questão de espírito e teologia, teologia e espírito, e foi algo muito contundente que chegou à divisão da igreja, né? Hoje temos duas igrejas que foram oriundas da igreja matriz que eu nasci, e Deus abençoou as igrejas, a igreja, né? A Igreja Batista Hebron, aí na cidade de Conceição da Feira, e a Igreja Batista de Filadélfia. Duas igrejas abençoadas por Deus, né? Duas igrejas abençoadas por Deus. Mas o que ocorre? Mas nem tudo foi assim. Nem tudo foi assim. Por quê? Porque houve desentendimento, que é algo que eu creio que foi resolvido, né? E por questões teológicas, né? A Batista Betel, né, é uma igreja muito primada pela palavra. As outras primavam pela palavra, mas também com o fogo do Espírito. Mas de sorte que houve, né, alguma colisão. Por quê? Porque um não entendia a chama da outra. E até hoje, os pentecostais, os tradicionais, eles têm essa questão de entendimento e se respeita-se, como respeita-se o ser humano e qualquer outra religião. O que você não vai respeitar é o pecado, o que você não vai respeitar é a prática abominável do pecado e fazer tudo conforme a lei do Senhor. Mas muito bem. Então, havia um grupo que orava muito, e eu entrei nesse grupo em 1998, 97, por aí, e eu comecei a orar, e nós éramos taxados de várias coisas por algumas pessoas que não entendiam o mover do Espírito. E claro que existia meninice no nosso grupo, porque qual a pessoa que mora no pai, a casa do pai, que não pratica meninice, né? Mas nada que abandonasse a conduta, nada que fosse extremo. Mas também eu compreendia o zelo das pessoas que eram mais maduras, equilibradas, sensatas. E hoje enxergo como os dois estavam certo e como isso faz parte do contexto. Isso me enriqueceu muito, porque eu vivi numa polarização. Eu vivi aqui na teologia, né? Meu pai um teólogo, né? Não de formação, mas de vida, estudante assíduo da palavra, né? Com as pessoas que estavam ali, e vive aqui no grupo, né? Mas graças a Deus que meu pai sempre ele foi um pacífico e mediador. E eu, quando eu cresci, né, eu me mergulhei no Espírito, né, fui batizado com o Espírito Santo, aí só queria saber de orar, de falar em línguas, né, de subir monte com os irmãos. E foi um período muito bom, maravilhoso, mas muitas pessoas não compreenderam. Muitas pessoas não compreenderam. Por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. E não somente na questão dos dons, mas na atitude. Quando você vê um homem, né, um homem, hoje um homem normal, qual o propósito dele? O propósito dele é obter riquezas, bens, né? Muitas das vezes até a sinceridade do homem ele é combatida. O Martin Luther King disse que quer ter inimigos, quer fazer inimigos, diga a verdade. Quer fazer inimigo, diga a verdade. Mas a verdade é de uma forma sucinta, equilibrada. Mas você vai fazer inimigos, né? Então, e o homem natural, ele tem a lei de Gerson, ele se dá bem. O homem natural, ele zela pelas coisas erradas da vida, pelo espírito do erro. Aí você vê uma sociedade hoje que é totalmente promíscua, exaltando pessoas que são aberrações, né, bíblicas. São pessoas que vão de encontro totalmente com a palavra de Deus. Se a pessoa ela faz algo que é uma aberração, essa pessoa vira ícone. Se essa pessoa ela
produz lixo, agora de uma forma artística, essa pessoa ela ascende aos palcos das redes sociais, aos palcos da televisão, aos palcos da vida, né? Se um homem ele fala de traição, se um homem ele fala de fumar maconha, se a mulher ela despir seu corpo, se uma mulher fala de traição, se uma mulher fala de bebida, de drogas, né, de promiscuidade, falam, eles vão ter, queridos, milhões de seguidores. É porque o lixo gera lixo. E quanto mais lixo for, mais lixo tem e mais lixo será. Mas, infelizmente, o que puxa para baixo é mais forte do que levanta para cima. Muito mais forte. Se eu subir na cadeira e alguém me puxar para baixo, só dá um toque eu vou, né, descer. Mas se eu tô embaixo, alguém me chama para puxar para mesa, tem que colocar força. Por quê? Porque, infelizmente, biblicamente, a lei do homem, as coisas do mundo é assim. Por isso que eu não me escandalizo, queridos. Não me escandalizo com as coisas do mundo. E graças a Deus não me escandalizo com as coisas que acontecem na igreja, que digamos assim, é 1% que acontece. Quando você vê um pastor, um líder, um irmão de fé pisando na bola, querido, isso é 1% da totalidade da igreja. É 1%. Às vezes a pessoa pega aquele 1% e faz o todo, mas não é isso. E às vezes nem é aquilo que a pessoa diz que é, e é mais sendo. Mas tudo bem. Mas o que ocorre? Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E dele e ele de ninguém é discernido. Queridos, é que eu vivo na minha vida. Quando eu estou no espírito, e a maioria das coisas eu faço no espírito, mesmo fazendo algo, se quiser, material, porque o espírito habita em mim, queridos, eu discerno tudo. Eu discerno o tempo, a Bíblia fala que o sábio ele discerne, os sábios entenderão, os sábios ele vai ter a sabedoria divina, ele vai discernir tudo, ele vai prever tudo. E profecia, e o profeta naquele que diz: Eis que eu te digo, assim diz o Senhor. Pode ser, mas não é a regra. Pelo contrário, é até a exceção. Agora, o que ocorre é o seguinte: ocorre que o homem espiritual ele discerne tudo. Por quê, querido? Nós temos o Espírito Santo de Deus. E se você dá vazão ao Espírito Santo de Deus, você vai crescer. É igual esse copo com suco de laranja. Se você alimentar ele aqui com suco de laranja, ele vai ficar cheio de suco de laranja. Mas se você alimentar de água, ele vai ficar cheio de água. Então, você precisa alimentar o seu corpo com a palavra de Deus. Você precisa alimentar o seu corpo com o Espírito Santo de Deus. Você precisa alimentar o seu corpo com a graça de Deus. Você precisa alimentar o seu corpo com a palavra de Deus. E tal o espiritual, tal o carnal. O carnal ele vai se deixar se revelar, né? Ele vai se denunciar. O homem carnal ele vai se deixar dizer quem ele é. E quando fala espiritual, que não falo de anjo nem de homem de ferro, não. Todos os homens têm as suas idiosincrasias, têm os seus momentos normais, né? Mas ele tem um equilíbrio, ele tem uma maturidade, ele tem uma constância, né? Às vezes você vai ver um homem espiritual tomar uma atitude que até mesmo o carnal não tomaria, mas você vai ver um arrependimento, uma mudança de atitude drástica em favor da verdade. Então, queridos, é isso que motiva, é isso que dá a entender. Porque quando eu soube de um homem espiritual que há em mim, e eu fico encantado, eu fico deslumbrado, né? Aí diz aqui, mas o que é espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, ninguém vai compreender um homem espiritual. Quando ele fala no espírito, ninguém vai compreender, a não ser que seja espiritual. Aí vem aquele ditado, águia reconhece águia. Quando um homem espiritual ele vai reconhecer o outro espiritual. Poxa, fulano de tal tomou essa atitude porque ele está no espírito. Mas como é que pode? Algumas pessoas que não entendem como é que pode, mesmo dentro da igreja, né, alguns teólogos de plantão, né, que não têm espírito, ou alguns espirituais que não estão na visão, questionam, mas as pessoas de Deus, né, que têm o Espírito, vai ver e depois vai se concretizar aquilo que aconteceu. Porque a verdadeira profecia ela se cumpre. Quando alguém chega para mim e fala, Deus disse a você que você vai ser empresário, que você vai ser isso, que vai ser uma bênção, que seu Instagram vai ter 100 mil pessoas, esse canal de YouTube vai ter 300 mil pessoas, vai abençoar milhões. Eu amém. Se a profecia
como diz o apóstolo Paulo e Gamaliel, se for de Deus, se cumprirá. Se não for de Deus, não vou dizer que ele está sendo do diabo, nem vou dizer que ele está na carne. Pode ter algum momento de emoção da parte dele, né? Mas eu não julgo ninguém, não posso julgar. Né? Se for de Deus, se cumpre. Se não for de Deus, ele vai se explicar lá com Deus. Mas, pois bem, o espiritual, né, discerne tudo e de ninguém é discernido. Aí o cara tenta fazer aquilo que o homem espiritual faz e não consegue, queridos. Não consegue, queridos. Eu paguei um preço muito grande para poder falar em línguas, para ser batizado com o Espírito Santo, para subir monte, para pregar nas igrejas que até hoje sou convidado com muito prazer. Quando subo no púlpito, eu subo com alegria, com satisfação. Mas o que é que ocorre? É uma filosofia bíblica divina que Deus me deu, né? Para que o nome dele fosse glorificado. E aqui o versículo 16 combina em algo tremendo, queridos, algo que eu acho tremendo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pastor, é utopia. Não é utopia não, querido, está na Bíblia. Pastor, isso é mentira. Não é mentira não, querido, está na Bíblia. Pastor, isso não pode? Pode sim, querido, está na Bíblia. Lê aí 1 Coríntios 2, 16. 1 Coríntios 2, 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aí Paulo dá um show. Então, quando você tem a mente de Cristo, você ama. Quando você tem a mente de Cristo, você perdoa. Quando você tem a mente de Cristo, você entende as coisas espirituais, embora mesmo não concordando ou participando, você entende, você até aplaude, né? Mas por quê? Porque você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo, queridos, é algo tremendo. Nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Repita comigo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Oremos. Senhor Deus, que a tua mente, Senhor Deus, venha ser sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. Que possamos pensar segundo tua mente, Senhor Deus, agir segundo tua mente, ó Pai. Que teu Espírito Santo nos conduza e nos dirija. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Forte abraço.